Instituto Ubíqua e Confraria Camões apresentam pela TV Destante o 13º episódio de Conversar, a instigante epopeia por mares nunca dantes navegados da língua, da literatura, das linguagens. Vamos à nossa epígrafe de hoje. Sim, não, mas pode ser que seja, de repente, à minha frente, bem na sua frente, e tudo muito rente, quente. Sente o drama. É tudo assim, tão envolvente, amor. É tudo assim, tão de repente. Tente agora, olho no olho, dente no dente, lentamente. É nessa hora, a hora, que eu desejo o fim do fim de tudo. É o começo, o sol poente, a coisa fria e o fogo novamente. E tudo não mais que de repente, quente, quente, rente, sente. Torquato Neto, dente no dente. É no começo e o sol poente, a coisa fria, o fogo novamente, e tudo não mais que de repente, quente, quente, sente. Sim, não, mas pode ser que seja de repente a minha frente, bem na tua frente, tudo muito rente, quente. Sente o drama, é tudo ser assim tão envolvente, amor. Tudo sendo assim.
Nosso poeta Torquato Neto, que no dia de ontem, dia 9, completaria, se vivo fosse, 76 anos de idade. Nasceu no dia 9 de novembro de 1944. E hoje, dia 10 de novembro, ele completaria 48 anos, são 48 anos de seu falecimento. É um poeta conhecido como o poeta O Anjo Torto, poeta que criou todo o projeto, toda a ideologia, o pensamento do movimento tropicalista no Brasil, que depois da Semana de Arte Moderna se torna um movimento mais expressivo de autenticidade da nossa poesia, da nossa música, da nossa cultura. E o Piauí tem, com o seu filho, grande orgulho de Torquato Neto. Vamos à proposição de hoje. O mote do episódio de hoje é o negro contra o racismo estrutural. Voltemos 171 anos em nossa história, 1849, em São José do Queimado, estado do Espírito Santo, acontecia a insurreição de Queimado, a maior revolta levantada pelos negros escravizados. Quase 40 anos antes da abolição. Um ato não só de resistência, um ato de um grito de não pelo processo de escravização, pelo processo de negação de sua própria identidade. Alguns escravos foram, digamos, convencidos a construir a igreja de São José e, em troca, receberiam sua alforria. E, além das suas horas trabalhadas no serviço da lavoura, no serviço já do seu dia a dia, empregavam todo o restante do seu tempo para construírem essa igreja, para os brancos, para os senhores. E, como isso não foi cumprido, então aconteceu um dos piores movimentos, piores no sentido de mais levados a cabo. Tanto que os seus líderes considerados zumbi da serra. Aí nós vemos a questão do preconceito, que nada mais é do que conceber uma ideia sem dela ter conhecimento, um conceito prévio, pré-conceito. Muito de tudo que está ligado ao negro é mergulhado no mais profundo desconhecimento de fatos ou de uma estratégia meticulosamente armada para desmerecer e desvalorizar o que vem da cultura dita inferior. Macumba, que nada mais é do que uma árvore e com ela se faz um instrumento musical, portanto, quem toca o instrumento é o macumbeiro, mas foi tomada como pessoas que praticam o mal contra outras pessoas. Feitiço, que nada mais é do que uma variação, um derivado do verbo fazer, o ato de fazer. Magia, que é algo mágico, que é de quem tem um conhecimento, né, especial, mas virou magia negra. Os chifres que são tidos pelos africanos, pela cultura africana, com um valor, aqui o chifre foi colocado como sinônimo do demônio. Brancos que saem de suas igrejas e vão bater à porta dos terreiros em busca de socorro familiar, conjugal ou financeiro, como sempre foi da Casa Branca para a senzala. Lista negra, ovelha negra, buraco negro, o lado negro da força, até surgir Pantera Negra, super-herói negro, sucesso de bilheteria, mulheres no comando, todos os atores negros, diretor negro, diretora negra, um marco para o cinema mundial. Finalmente, crianças negras vendo-se representadas na grande tela. Da lista negra, do câmbio negro, do mercado negro, da peste negra, ovelha negra, passado negro, nuvem negra, humor negro. Mas tem o feijão preto, o café preto, a nota preta, um café, a nação rubro-negra. O impacto sociopolítico, econômico, cultural de 350 anos de tráfico negreiro, com 5 milhões de africanos escravizados, tem consequências
que estão longe de se tornarem uma vida digna para os filhos da África. Nosso protagonista de hoje é piauiense, de Floriano, que se tornou professor, líder do movimento negro, que resistiu e graduou-se, pós-graduou-se, virou mestre, doutor em letras, poeta, ensaísta, popularizou-se com suas performances poéticas pelas praças, pelas ruas, praças e eventos de Teresina e pelo mundo afora. Líder do Núcleo de Estudos e Pesquisas Afro, o NEPA da UESP, idealizador e curador do projeto Roda de Poesia e Tambores desde 2000, que se reúne na primeira sexta-feira de cada mês, do qual já tive a honra de participar, e que tem uma publicação, né, do seu trabalho e que é Calendário na Cultura do Piauí. 8 livros de poesia publicados, centenas de artigos, matérias, eventos, participações, antologias, e nada disso é mais importante do que dizer que ele é meu amigo. Eu serei apenas o narrador desta trama, mas quem nos conduzirá ao clímax será o protagonista, Hélio Ferreira de Souza, o poeta Hélio Ferreira. Saudações camonianas, bem-vindo ao Conversar, poeta. Professor e poeta, é com muita honra que estou aqui para falar, para conversar com você e para conversar com as pessoas que estão em torno, olhando e transmitindo as energias, a coragem e também a esperança, né, de mundos melhores, né, de um mundo melhor para todas as pessoas, de todas as etnias, de gêneros diferentes. Essa é a luta de todos nós, esse é o papel da gente na sociedade, como poeta, como pessoa, como professor, né, para que a gente plante sementes, cultive a nossa seara para os dias futuros. E aí o mundo já deu um bom sinal com a queda agora do Trump, né? Isso já é um bom início, né? Um bom marcador para que a gente acredite mais no mundo, né? E que a gente comece a pensar de que o mundo, aliás, não é só pensar, isso já dizia Gandhi, né? No mundo tem lugar para todos. Então, todos nós podemos viver bem, viver de dentro das estruturas, lutar, pensar não só em si, mas pensar na coletividade, né? E esse é o nosso papel, como professor, como poeta, e pessoas que procuram também acreditar que podemos ter um mundo melhor. Um mundo melhor, um futuro melhor, que se cuide dos animais, da natureza, né, da nossa Amazônia, do Pantanal, esses descasos que estão acontecendo todos os dias da nossa vida, né? Eu morei em Campo Grande, sou de Floriano, mas morei em Campo Grande. Lá foi um dos caminhos quando eu comecei também a fazer poesia, a movimento social, ao movimento em prol da preservação do Pantanal, que é uma dor muito grande quando se vê aquilo tudo, né? Porque se pensar hoje, pensar na questão social, na questão, vamos dizer assim, entre aspas, né, dos negros, dos indígenas, né, dito minoria, mas na verdade nós somos maioria, não somos minoria, somos maioria do ponto de vista, né, assim, prático, do ponto de vista geográfico, somos maioria, né? E é isso, né, porque essa é a questão do colonialismo que foi plantada aqui sobre nós, da questão da invasão, desde a invasão da África, do sequestro dos africanos para trazer aqui, trazido por um dos navios negreiros para as Américas, e foi tudo aí elaborado um sistema de preconceito, de racismo, né, de racismo, e isso tudo com o interesse de preservar, as narrativas preservar e para perpetuar a escravidão, não só a escravidão também física, né, como também a prisão mental, né? A questão, como de Frantz Fanon, né? A questão da psicopatologia, né? Do massacre. Então, as narrativas, porque a gente pensa assim, conta a história, e como dizia também Angela Davis, né? Que, na verdade, não basta a gente não ser preconceituoso, né? Nós temos que ser antirracista. E temos que ir além disso, né? E onde nós estivermos, nós temos, por exemplo, o dever e a cidadania, que realmente é um dever de todo cidadão e de toda cidadã, é de lutar para que a gente consiga, dentro desse espaço que nós estamos vivendo, oportunizar e fomentar
novos caminhos e oportunidade para as pessoas negras, crianças negras, pobres, indígenas, e pessoas realmente que estão excluídas do processo social, né? Que são impedidos e que estão enclausurados, que estão emparedados, né? Como dizia o Web de Bois, ou Web du Bois, emparedados dentro dessa sociedade, né? Esse véu que está muito longe do nosso alcance. É como se tivesse a sensação que nós vivemos como vivesse entre paredes, que vai também dizer Cruz de Souza do seu poema, Emparedado, né? Uma das suas crônicas poéticas. Essa sensação que nós sentimos, como negro, como crianças negras, como homens negros, mulheres negras. E a mulher ainda tem um problema mais ainda, uma questão mais ainda a enfrentar, não é um problema, uma questão que era pelo sistema, né? Além do racismo se sobrecarregar sobre ela, como também a questão também do machismo, né? Da relação que ela vive, das condições que ela vive, de desigualdade, a relação do dia a dia, né? Com o homem, né? Então, essa é a nossa luta, né? De dia a dia. E eu vou ler para vocês um poema que eu escrevi, publicado no livro América Negra e outros poemas afro-brasileiros. Uma vez caminhando pelas ruas da minha cidade natal, com o coração cheio de sonhos, fui ao Mercado Velho de Floriano, ao quiosque de Dona Isabel Carneiro, uma amiga antiga da minha rua, da minha casa. Eu era uma criança, tinha 12 anos, e o coração quase a saltar pela boca, com a minha aprovação no exame de admissão ao ginásio no Colégio Industrial São Francisco de Assis de Floriano. Eu era uma criança, tinha 12 anos, e o coração quase a saltar pela boca com a minha aprovação no exame de admissão ao ginásio no Colégio Industrial São Francisco de Assis. Dona Isabel me abraçou e disse: este menino vai ser um grande homem, um doutor. O homem de bigode vendia joias de ouro num tabuleiro defronte na esquina. O homem branco sorriu com desdém. Ele apontou para mim e disse: doutor, hein? Isso aí da minha terra é um rolo de fumo preto. Eu era uma criança, tinha 12 anos, e não me esqueci desse acontecimento. Então é a vida que a gente vai levando no dia a dia, né? Que as crianças negras passaram por isso. E nós vivemos nessas estruturas, nas instituições, na casa da gente, nos todos os lugares, no trabalho, com as narrativas negativas, né? É porque o mundo é feito de narrativas. E por isso que é importante contar história. Por que os antigos contavam história? Porque se ensinar através das narrativas de se contar história. E o que a Europa vai fazer? A Europa, depois da invasão da África, da escravização dos africanos, de seus descendentes, da invasão das terras indígenas, né? Então vão elaborar um discurso para desqualificar esse povo. Né? Porque havia um interesse econômico em torno disso tudo. E o pior de tudo é que depois do momento do colonialismo, da invasão colonial, da escravização, né, se criou também nesses ventres dessas novas nações, desses novos lugares, das Américas, também se elaborou novos discursos. Começaram a pregar, né, as representações negativas do negro. O negro aparecido como exótico, né, ou como violento, ou como pessoa incapaz. Como pessoa incapaz, como violenta, como pessoa... como uma representação de questão como exótico. A mulher era também narrada, sobretudo nas obras literárias, né, narrada como pessoas doentes, né, pessoas doentes, sexualmente problemática, sexualmente doente, né? Não só os negros, como também as mulheres, né? Tido como, dessa forma, como pessoas que estavam sempre dispostas ao sexo, a servir o prazer dos brancos. Ao passo que isso foi feito de maneira violenta, né? Então, a nossa origem, sobretudo nós, que estamos também uma pigmentação de sangue branco, né? Somos resultado dessa violência sexual, dos estupros, né? Eu mesmo, procurando saber da minha família, dos meus ancestrais, eu cheguei até ao meu tetravô, que é filho de uma escravizada, né, com um branco, e depois ele comprou a alforria dele por 800 contos de réis. E ele não nasceu de um casamento, ele nasceu, evidentemente, de um estupro, né? Essa é a nossa geração, nosso nome, porque o nosso nome é Hélio Ferreira, meu nome não é Ferreira. Esse nome foi um nome dado, né, de origem do Senhor, das pessoas que tinham a gente como dono, como peça, ou como um objeto, um bem semovente, né? Então, qual é a nossa luta? Hoje nós estamos com uma luta, sobretudo hoje na Universidade Estadual do Piauí, a questão das cotas.
As cotas não é só uma dívida histórica, mas uma dívida econômica, que, na verdade, foram os escravizados, os descendentes de africanos e indígenas, sobretudo os africanos, que enriqueceram, né? Que enriqueceram, que trabalharam e enriqueceram as famílias ricas, né? As famílias hoje de renome, as famílias que vieram que vieram de Portugal, que vieram da Espanha, das nações, que vieram para as Américas, que vieram para o Brasil. Se apoderaram das terras dos indígenas, aqui no caso do Piauí, eram 7 nações indígenas, mais de 300, era um número de 320 mil indígenas, segundo os estudos históricos, né? Paulo Machado, né, faz esse levante, seria 320 mil indígenas, nos estudos dele, e que depois, hoje, que estão tá se formando novas nações indígenas. E hoje, qual é a nossa luta? A questão das cotas, é importantíssimo. É coisa indispensável, que temos que avançar isso, não só as cotas da universidade, como também as cotas de trabalho, né? Nosso percentual. Porque o que aconteceu desde 1831, no artigo de 1837, proibia a escola para os negros, como também as terras. Porque quando houve a abolição da escravatura, aconteceu que o senhor, já com esse decreto, os senhores correram e se apoderaram das terras, se apostaram das terras. Porque os negros eram proibidos de registrar as terras para si, como também foram proibidos de ir para a escola, de ter escola para os seus filhos, seus descendentes. E depois, o que aconteceu? Os negros foram para as favelas, para os morros, e eles ficaram sem emprego, sem oportunidade de educação. E qual o papel nosso hoje, de todo mundo, né? Sobretudo nós que tivemos a oportunidade, apesar do meu pai ser pobre, a gente tinha uma estrutura, uma casa bem estruturada, meu pai já era um ferreiro bem sucedido, né? Que fez até a 3ª série do ginásio, minha mãe fez até a 4ª série na época, né? Sabia ler e escrever muito bem, infelizmente ela morreu, ainda era muito criança, 6 anos de idade, mas aí que nós fomos estruturar. É verdade, eu não sou uma pessoa, um caso assim muito raro, né? Uma pessoa que dá dentro eu tenho 65 anos, da minha geração, ter chegado até ser pós-doutor, né? Consegui fazer pós-doutorado. Na verdade, da meu bairro foram poucas pessoas. Da minha geração, dos meus filhos, dos meus sobrinhos, não, eles já ascenderam da geração dele, né? Eles são doutores, são professores de universidade e assim por diante. Mas a minha geração, poucos ascenderam isso. E essas conquistas se dão, sobretudo, agora com as cotas. Mas não basta só as cotas. As cotas significa que tem que ter na universidade, hoje na UESP, por exemplo, estou falando de um lugar mais específico, da história da universidade onde eu faço parte, quando nós criamos cotas para negros desde 2008, e hoje nós estamos numa luta agora também para implantar também na pós-graduação e também ampliar mais para 50% para negros, indígenas e pessoas com deficiência e quilombolas. Porque uma vez dentro dessa estrutura racista, né? Porque a estrutura social, as instituições são as próprias pessoas. Se as instituições são racistas, é porque nós somos racistas. Porque as pessoas que compõem elas são racistas. Porque elas ouviram um discurso a vida inteira, o discurso do colonizador, né? Que procurava degradar ou depreciar a imagem dos negros e dos indígenas. Então, todo esse calabouço de preconceito racial, de narrativas negativas, ela compõe a formação e os valores da sociedade brasileira. Então, hoje nós estamos na universidade, mas aí se pergunta na luta, houve uma certa negação de pessoas que às vezes acham que 50% é muito pouco. É nada. Né? 54% da população brasileira é de negros. 70,8% da população do Piauí são negros. É constituída de negros. Então, é claro que tem que se abrir mais a universidade. Como é que nós podemos pensar num país, uma nação justa e séria, e se pensar num mundo melhor, com menos violência, se fecha as portas da universidade para as sociedades que têm menos oportunidade, para as pessoas que vêm de origem humilde, de origem pobre, como negros, indígenas e pessoas brancas pobres. Então, tem que abrir a universidade. E a universidade tem que melhorar a sua qualidade, sobretudo a universidade pública, e criar condições para essas pessoas também se desenvolverem lá, criar, por exemplo, as políticas de permanência, as bolsas de estudo, de pesquisa, de trabalho, e assim por diante, né? Essa é a nossa luta dentro da universidade. E por quê? Há um combate que precisamos fazer na universidade. Mas não significa dizer, na universidade tem negros. Sim, a universidade tem negros. É um exemplo que eu vou citar agora, a partir da minha experiência. Hoje a UESP, a universidade que tem mais professores negros no Brasil. Mais de 70% da população é negra. Mas vamos pensar na universidade, lá racismo, é claro que existe racismo. É claro que existe racismo. Entendeu? Por que existe racismo? Porque a partir do momento que as pessoas começam a se opor, que se abra espaço nos cursos de pós-graduações para negros, então, se fosse, por exemplo, aquela história, se fosse concurso para a pessoa lavar o chão, não estou querendo desvalorizar de quem lava o chão, não haveria problema nenhum de oposição na sociedade. Mas a partir do momento que se pensa
em um lugar melhor para o negro, os lugares onde o negro possa progredir, possa crescer e se ascender socialmente, ainda existe uma grande resistência quanto a isso. O último caso agora foi o caso daquela escola, de umas lojas, né, que abriu espaço para cursos para negros. As pessoas protestaram. Bom, isso é uma forma de discriminação positiva. Diga, pode falar. Eu queria só pontuar para a gente poder não perder tudo bem. o fio pode da meada. Porque já tinha umas perguntas que eu tinha montado e você já respondeu antecipadamente, que eu já pulei aqui até umas questões. Tudo bem. Mas em cima disso que você colocou, da questão do estudo, a questão da escola pública, da universidade pública, eu te faria a seguinte pergunta. Não falta conhecimento, leitura, estudo dos negros sobre a própria negritude? Esta apropriação de sua história não seria uma grande arma contra o racismo, o preconceito, discriminação, marginalização, seja lá o que for? Como você é exemplo disso, certo? De se apropriar do conhecimento da sua história e você... muitos negros não conhecem a sua própria história, a sua própria origem. Eu não falo a origem genealógica. Eu vou fazer uma pergunta com a sua pergunta. Eu falo de estudo. Estudo, de ir atrás, de conhecer. Isso não seria uma grande arma para tentar reagir a essa colocação de discriminação dentro da sociedade? É claro, mas é aquela história, né? Eu lhe perguntaria, por que muitos negros brasileiros hoje têm, como americanos, né, adotaram o cristianismo como religião? É uma forma de você se aproximar daquelas condições para você ser aceito na sociedade. Mas por que eu digo? Mas por que a história do negro não é ensinada na escola? Por que as pessoas não sabem da história do negro? Evidentemente porque a escola não ensina a história do negro. Evidentemente porque não está na escola. Não está na escola, por exemplo, livro como esse aqui, Cadernos Negros, não estão na escola, que conta a história do negro, né? Esses livros não estão na escola. Por que não estão na escola? Por que esses livros não estão na escola, né? Por que não estão nas escolas? Qual é o problema? Eu lhe perguntaria. Porque, evidentemente, as pessoas negras da universidade, elas não tiveram a oportunidade de estudar a escola. As pessoas, em primeiro lugar, hoje, as escolas não estão ensinando. Nós temos, por exemplo, na UESP, como exemplo, nós realizamos o maior evento do Norte e Nordeste sobre literatura, história e cultura afro-brasileira e africana, e afrodescendência e africanidades, que é o África Brasil, realizado bienalmente. Entendeu? Então, era esse evento, na verdade, as escolas que precisam, né? É verdade. Como é que nós estamos educando essas pessoas para ir até a escola? A Universidade Estadual que faz isso, sobretudo, que eu sou pioneiro nessa área, como teve a Federal, sobretudo a área de educação, e nós, a UESP, inicialmente com literatura, curso de letras, e agora também com curso de história, também mais presente, bem presente também, presente de outras áreas de pedagogia. Mas foi preciso que a gente chegasse até aí. Nós temos toda uma história de luta. Eu não estudei na história, nem a história de zumbi eu aprendi na escola, porque é isso que o sistema procura fazer. Silenciar a história do negro. Né? Porque a partir do momento que o negro se apropria da nossa própria história, nós passamos a ter uma identidade, nós passamos a construir uma autoestima. Um dos grandes problemas das crianças, dos adolescentes, e mesmo do adulto, é a baixa estima, a nossa baixa estima, de nos acharmos feios, incapaz, porque nós passamos a vida inteira ouvindo essas narrativas. Eu lhe pergunto, qual era desenhado, pintado pela igreja, o demônio, por exemplo, e muitas outras imagens negativas? Pois é isso que eu estou te dizendo, Hélio. Sim, é isso entendeu? que eu estou te dizendo. Não estou dizendo que está errado ou que está certo. Não, eu sei. Eu estou te respondendo outra pergunta, certo? Você, Hélio, acabou de afirmar. Você não estudou, não conhece, aliás, você não conheceu, você não teve contato com a história do zumbi na escola. Mas você, Hélio, foi buscar, foi se informar. Eu não sabia, por exemplo, que Machado de Assis era negro, eu não sabia que Machado de Assis era negro, eu não sabia que Gonçalves Dias era negro, eu não sabia que Caldas Barbosa era negro, eu não sabia da história de Esperança Garcia, eu não sabia da história de Júlio Romão, eu não sabia da história dos autores, entendeu? E muitos outros, de Abdias do Nascimento. Isso eu aprendi, eu posso dizer até por acaso. Não, eu acho que por acaso não foi, que é uma luz. Tem um caminho por acaso, porque quando eu retornei, eu fui para Campo Grande, né? Quando eu saí do Piauí e fui para Brasília.
fui para Campo Grande. Na volta de Campo Grande, quando eu voltei, foi naquela época das diretas já, eu cheguei naquele momento, quando eu retornava de Brasília, porque eu estudei em Brasília, graduação, fui para Campo Grande, morei lá na militância de poesia, de rua, de movimentos sociais, né, direta já, movimentos de ecologia. Quando eu retorno para Brasília, em 84, é que eu entro no movimento negro, entendeu? No MNU, que surgiu em 78, o Movimento Negro Unificado, né? E em 78, que ele surgiu juntamente com o MNU, eu em 84 começo lá em Brasília, aí onde eu aprendi, fiquei um ano militando no MNU na época, e fiquei um ano militando também na revista Trabalho do PT, foi a época que eu me aproximei do PT. Foi o homem que fez essa medida, e militando com poesia na rua também, nas campanhas da Direta Já. Então, foi esse momento em que eu, né, me aproximei. Com esse meu conhecimento que eu tive, essa experiência, de ler a Bíblia do Nascimento, que nos orientava, era a Bíblia do Nascimento, a verdade, o estudo da Bíblia do Nascimento, essas discussões do MNU em Brasília, que eu volto para a minha cidade, para Floriano. E lá que a gente começa a fazer um programa de rádio, se juntar ao movimento social, movimento cultural de Floriano, num programa de rádio, nós conseguimos um programa de rádio durante 4 anos, 5 meses, 4, 7 meses, em que a sociedade se assustava, porque ele falava de negro, falava de outras questões também, a questão da sexualidade, de gênero, e muitas outras questões, de ecologia, da época já de meio ambiente, e aí foi a partir daí que juntamos com um grupo de jovens, depois eu vim para aqui para Teresina, depois, né, nos anos 90, é que começa essa história também, né, esse trabalho, mas não foi por assim, foi essa oportunidade que se tem. Poucas pessoas tiveram essa oportunidade. Pois é, mas veja só. Aí veja só, dentro dessa oportunidade que você disse, que foi estudar em Brasília, teve contato com esse movimento, contato com pessoas. Mas veja, você foi em busca de algo que é extremamente, para mim, o diferencial de tudo, que se chama educação, informação, leitura. Eu vou só te fazer uma outra pergunta, mas antes eu quero te dar contextualizar uma situação. Certo. A pergunta eu antecipo, contextualizo e volto para você. Muitas pessoas misturam o que é racismo, o que é preconceito, o que é discriminação e o que é marginalização. Eu vou te dar... E eu queria que você me dissesse racismo, preconceito, discriminação e marginalização. Eu estava dando uma aula em um preparatório só para adultos. Só para adultos. Eu sou um poeta, né? O contador de história, o narrador de história. Quem pode contar melhor do que eu é ele. Mas tá na pele. Eu não vou entrar nesse contexto, né? Não, veja só. Eu não sou sociólogo. Não, você vai me ajudar. Não vou conversar a história. Olha, veja só. Então, eu estou lendo esse livro aqui, inclusive, né? Eu não queria entrar nesse método. Eu queria falar mais ou menos sobre essas gêneros desse preconceito, como é que ele funciona. De que maneira nós podemos, por exemplo, destronar, né, ou deslocar esses preconceitos, né, através de contar história, de levar a nossa literatura para a sala de aula. Certo, mas deixa eu te contar uma história. Bem, eu dando aula nessa turma. Certo. Era uma turma de adultos. E era uma turma que eu já tinha, era uma turma acho que era de 4 meses. E eu já, lá do meio para o fim, então eu já tinha intimidade com a turma, a gente já tinha criado aquela empatia, já havia aquela aula mais solta, eu já brincava com a turma, só adultos. E aí, então, eu virei para um aluno que estava na turma, botei uma questão, comentando questões, e virei para um aluno que era negro. E eu virei levemente, num tom de brincadeira, e que em nenhum momento o meu tom de voz, nem jamais eu teria condição de fazer isso. Eu digo, bora lá, negão, responde aí, negão, coisa e tal. E era uma pessoa que já vinha comigo há 4 meses. Sim. Nós tínhamos abertura para isso. O tom da minha colocação, o contexto, o tipo de diálogo que eu tinha com eles, não poderia ser outra coisa. Sim. Aí ele disse, que negão que é, professor? O senhor está com preconceito comigo? Eu digo, opa. Ele disse chateado. Eu disse brincando, rindo, e ele tomou e chateado. Eu digo, pera lá, cara. Pois então, tudo bem, cor-de-rosa, responde. Aí ele levantou, zangado. Eu digo, opa, eu chamei você de preto, negão, você disse que não era. Chamei cor-de-rosa, qual é a tua cor, então? Porque você quer dizer que eu não conheço o que é preconceito de cor,
Você sabe o que é preconceito? Aí começamos uma discussão em torno disso. E ele chateou-se. Ah, você está com discriminação. Eu digo, como discriminação? Se eu pedir que você respondesse, eu deixei você de fora? Não é mais nada, eu não deixei você de fora. Pelo contrário, eu chamei você para interagir comigo. Então ele se perdeu todo e ele não sabia, na realidade, o que era racismo, o que era preconceito, o que era discriminação, o que era marginalização. Então, o que eu percebo que muitos não conseguem nem distinguir essas 4 situações, que para mim, até onde eu já li, são coisas, e como eu concebo, são coisas totalmente distintas. Sim. Você vê como 4 situações distintas: racismo, preconceito, discriminação e marginalização? É o seguinte, olha, porque é uma situação muito assim, vamos dizer assim, depende muito do lugar que você está falando, do momento que você está falando, a situação que você está falando, com quem você está falando, né? Você já tinha essa intimidade de falar com ele. Mas a situação, porque é o seguinte, porque as narrativas são tão grandes, incomoda tanto o dia a dia, que nós estamos sempre sujeitos a preconceito, a racismo, porque de repente foi um momento em que deve ter passado alguma coisa na vida dele, e também porque ele coloca num lugar muito assim, muito lacunar da vida da gente. Você não sabe o momento que a pessoa está falando ou de forma preconceituosa ou não preconceituosa, entendeu? Ou discriminando ou não. A coisa, às vezes, é tão difícil da gente chegar, da gente perceber esse tipo de relação, entendeu? Você está vendo que realmente há muitas as pessoas fazem piadas, entendeu? Conta história ruim, por exemplo, a nossa presença. Rapaz, é tão forte o preconceito do Brasil. Às vezes, quando a gente sai, que a gente percebe mais ainda, né? Uma vez eu saí, mas acho que eu fiz, uma vez, fui, né, nos Estados Unidos, apresentar um trabalho lá, teve em Harvard, depois bem, na volta, quando eu vou chegando nos Estados Unidos, aquela quantidade de propaganda com pessoas negras. Olha, os Estados Unidos é um dito com uma pessoa racista, um país racista, né? Ninguém poderia negar, mas não é só os Estados Unidos, é o Brasil todo também, a diáspora quase toda. Então, e quando chega no Brasil, quase não se vê um negro fazendo propaganda no aeroporto. Entendeu? Isso aí são traços já que você está, essa demarcação já realmente de um racismo, né? Porque a questão da invisibilidade, o problema um dos problemas sérios do negro é a questão da invisibilidade. Você só aparece, na verdade, né? Você dá só destaque à tua presença quando é uma coisa ruim, né? Quando é a questão policial. Você pega os jornais do Piauí, por exemplo. Jornais. Os negros, a gente, por exemplo, que é negro, eu estou dizendo Luther King quer dizer isso, né? Para o negro ser reconhecido, porque ele tem valor, ele tem que ser 3 vezes melhor do que o branco. E a gente que é negro, a gente tem que estar todo dia se provando o que a gente é, tem que fazer todos os dias. Entendeu? Todos os dias a gente tem que estar provando, mostrando o que a gente é capaz de fazer. E é muito difícil essa carga, né? A pessoa ser negro, é difícil demais ser negro. Né? Porque todo momento você está se confrontando com determinadas situações. Você realmente não teve, por exemplo, você confiou assim, como você já tinha intimidade, mas só que você estava no outro momento, estava perante a sala. Você não sabe realmente como é que estava o estado de alma, de espírito dele naquele momento. Se talvez se tivesse só você e ele, seria outra situação. Tá? E conhecendo mais você, por exemplo, se fosse eu com você, claro, eu não me importa, né? Somos negros, podemos dirigir um ao outro como negro. Né? Ora, a Isabel Ferreira... Agora eu não vou, por exemplo, uma pessoa branca me chamar de negro. A Isabel Ferreira... Eu não dá para eu conhecer para me chamar de negro, porque meu nome não é negro, meu nome é Hélio Ferreira de Souza, ou Hélio. Né? Pois é, tá? Agora, para dizer, ô, negão, não, mesmo, peraí, você precisa me conhecer. Tem uns amigos meus que me chamam, negão, como é que é? Tudo bem, negão? Aí é outra relação. Você, por exemplo, se você ficar negro, ele também é negro. Agora, para mim, foi um momento. Um momento que talvez não fosse um momento propício, né, para você. Você não sabe como é que estava aí naquele momento. Você não falou sobre algum momento naquele dia, sobre tudo. Sim, sim. A Andresa, que eu devia ter chamado pelo nome. Andresa, desculpe, mas as turmas de preparatório para concurso, elas chegam a ter 140 alunos. E não há mais chamada. A gente se vê uma vez por semana, então é impossível saber o nome. E a maneira como eu coloquei, a Marli também coloca, a maneira... foi uma maneira... o tom de voz, a maneira como eu falo, não tinha nenhuma conotação... Não tom de... Exatamente. E você me conhece. Agora, a pessoa, né? Como é que a Fábia já diz que foi o gatilho para que ele
Exatamente. Aí tudo bem, eu respeito, tanto é que eu nunca mais tirei esse com ele nem com ninguém, certo? Mas olha, a nossa amiga Isabel Ferreira, angolana, que esteve aqui no Salão do Livro. Isabel Ferreira. Eu lembro, eu cheguei para ela no primeiro dia que a vi, não tinha intimidade, como eu posso chegar para dizer para você, e eu disse para ela, aqui a escritora Isabel Ferreira, de Angola, eu digo, opa, minha prima de Angola, Isabel Ferreira, Nilson Ferreira, viemos junto no mesmo navio. Aí ela riu, coisa e tal. Então, veja, o outro nível de brincadeira, como você disse, não há o tom de voz, o contexto que é colocado, a maneira como você tem de criar uma distância com o outro, certo? Jamais teria isso. Mas aproveitando a questão do tema nosso, que eu chamo o mote nosso de hoje, que é racismo estrutural, eu perguntaria a você só sobre o racismo estrutural. Qual é a envergadura disso? E em o racismo estrutural sempre existiu. Sempre existiu, né? Vamos pensar dentro das instituições, né? Porque você vai pensar, por exemplo, na igreja. Como é que a igreja se comportava perante a escravidão? Né? Em primeiro lugar, a escola não era para negros. Até os indígenas se ensinavam, alguns indígenas. Tem aquele caso de Mandu Ladino aqui no Piauí, que ele sabia ler, que fez a Revolução Levante aqui contra os brancos depois, né? Contra os invasores os colonizadores. Mas a estrutura nunca foi... A estrutura criou uma narrativa, né, para depreciar a imagem do negro, para que impedisse que ele ascendesse, não só naquele momento da escravidão, como depois, futuramente, isso perdurou até hoje. Né? Então, quando você não aceita em políticas que possa, por exemplo, favorecer ou que permita as pessoas ascender socialmente, intelectualmente, de alguma forma, isso está em todas as instituições, está na igreja, está na sua casa, entendeu? Está na sua casa, está na sua família, está no seu trabalho, essa presença dessas narrativas, que às vezes não admitem o estranho, há um estranhamento quando um negro, ou quando tem alguma política voltada para que permita a ascensão do negro dentro dessa estrutura social. Então, as narrativas são presentes lá. Por exemplo, quando a escola não adota um livro, um exemplo, né? A lei 10.639, que tornou-se obrigatório o ensino de literatura, história e cultura brasileira e africana nas escolas de ensino básico. Eu lhe pergunto, será que as escolas estão preocupadas, por exemplo, de formar os professores, qualificar os professores, para ensinar literatura, história e cultura na sua escola, nas escolas particulares, mesmo na escola pública, por exemplo? É muito lento esse processo. Então, já existe toda uma defesa. O professor se nega a aprender aquilo. A escola também negligencia. E tudo isso faz parte desse processo. E como funciona isso? Esse racismo estrutural. Ele está dentro das estruturas. Em todos os lugares que você vai, ele está presente. Querendo sempre, do ponto de vista de impedir que você ascenda, ou que abra espaço para você, ou que crie política de desenvolvimento para que o negro... É como se houvesse um medo, como se o negro fosse o grande inimigo. Essa é a política colonial, né? O negro sempre é um grande... E pior, que eles criaram uma narrativa e fizeram com que o negro assimilasse essa sua narrativa também, esse seu discurso. Aí vem o caso dos Capitão do Mato, né, de alguns políticos hoje que estão aí, que defendem, por exemplo, que são negros, mas que falam a mesma linguagem do racista, do colonialista. Esse é onde está essas estruturas. No meio político, isso é muito forte. A presença é muito forte. Quantos negros tem como deputado hoje? Deputado estadual, deputado federal, entendeu? Como governador, presidente. Quantos presidentes nós tivemos negros no Brasil? Porque as pessoas, essa mesma narrativa colonial, ela vai para o dia a dia das pessoas. Isso aí seria o caso do Sérgio Camargo, da Fundação Sim, é um exemplo. E olha lá, e o Sérgio Camargo é uma doença, que não vai chamar de psicopatologia do negro. O negro, um dos piores problemas que foi criado pelas narrativas do branco, para que o negro não gostasse, se autonegasse, foi essa questão da autorrejeição, chamada de psicopatologia do negro. É uma doença. Você não se aceita como pessoa. Né? Porque o sistema, ele cria foge toda uma narrativa, uma estrutura para que você pense como ele. A partir do momento que você pensa que, esse é o negro, que até antigamente, o negro da alma branca, você lembra daquela que se dizia o negro da alma branca? Entendeu? É uma forma de você negar, de você embranquecer. A partir daquele momento, você passava a ser um deles, a pensar como ele.
O próprio mas o negro é racista. Sim, ele não é racista, é a estrutura em que ele vive. Ele foi forjado dentro daquele sistema. E até uma forma de para que ele ascenda socialmente, ele acabou a pensar daquela maneira. Você pensar, mas alguns, mas sim, na África tinha escravidão, sim, tinha escravidão, como todo lugar houve escravidão, escravidão de guerra. Mas quem fomentou a escravidão foram os brancos, foram os europeus, que escravizavam algumas nações e que eles cobravam como imposto era 300 escravos, tem que entregar 300 cativos, né, porque estava sobre o poder do invasor, e eles tinham que, um dos cumprimentos do imposto era, por exemplo, anualmente entregar 300 escravos, 1.000 escravizados, 1.000 cativos, e assim por diante. E fomentou essa política, de escravidão, o colonialismo. E ele vai se renovando o colonialismo. Cada vez ele vai trazer nova narrativa para diminuir, para depreciar os negros, os indígenas, e para fazer com que eles não gostem de si, nem acreditem em si, e se sintam incapazes. As estruturas funcionam dessa maneira. Sempre funcionaram assim. Okay? Eu te pergunto. E nós estamos vendo um país muito assim. O Brasil hoje funciona muito assim. É o que o Bolsonaro faz hoje aí. O Bolsonaro, né? O Bolsonaro, né? Esse é o discurso dele. O discurso do ódio. Como fazia Trump também, o discurso do ódio. Para que a gente comece a gente não reconheça os nossos semelhantes. Para que a gente se negue a nós mesmos e a nossa história. Você tem um exemplo, por exemplo, hoje, eu não trabalho com a África Brasil, é o evento que eu estou te falando, né? O ano passado nós tivemos mais de 243 trabalhos apresentados, encontros, 423 trabalhos apresentados. Editamos 2 livros, e a gente tem dificuldade de realizar o evento. Realizamos o passado com recursos do Estado. O governo federal é uma política, está dentro da política do governo federal, a narrativa indígena, a afrodescendente, quilombola, mas o governo federal não dá nenhum apoio, nem de R$5.000, que era dar R$10.000, nenhum apoio desse, porque é uma política estrutural, institucional, de negar a ascensão, o avanço de que a história do negro seja ensinada nas escolas. Né? Seja ensinada por negros e por brancos, que eu passo uma vida inteira o quê? Estudando a história dos europeus, a história da Grécia, de Roma, da Grécia, e não sabendo da história do indígena. E contada por eles. E contada por eles, sim, mas é a narrativa deles. Eles o que eles faziam, contavam a nossa história de maneira péjorativa ou silenciavam a nossa história. Quando nossas representações eram nos livros, nós era o quê? Era a pessoa doente, era, vamos dizer, entre aspas, era o cara doente sexualmente, era o tarado, entendeu? Era o ladrão, era o assaltante. Essa imagem negativa que até hoje está presente muito forte nas mídias, da mídia brasileira, na narrativa brasileira, em todos os sentidos, né? Então, como é que ele funciona? Ele é cruel e perverso, porque ele vai se renovando, se modificando e se reafirmando com novas estratégias. Ele tem que estar sempre criando um novo modelo para combatê-lo. Então, o principal caminho é a escola, né? E nós estamos educando na Universidade Estadual desde 2006, quando eu retornei do meu doutorado, do mestrado, mas desde quando eu entrei lá, desde 95, a gente trabalha com a temática lá. Mas a partir de 2006, a gente começa a trabalhar de forma mais sistemática, com grandes eventos, com com PIBIC, bolsa de pesquisa, com monografia, com mestrado, né? Que já orientei várias pessoas de mestrado, na universidade, mais de 30 pessoas com mestrado, e de PIBIC, mais de 100 monografias na sala de aula. Tem a professora Assunção, tem o professor Feliciano, tem a professora Iraneide, tem o professor Cláudio, e vários outros professores que trabalham com essa temática. Mas eu que dei esse passo lá inicialmente, graças a Deus, e tem muita gente hoje trabalhando conosco. Todas as áreas, o professor Robson, Bob, muita gente, o professor Robson lá em Floriano, tem o Arnon lá em Oeiras, então nós somos, tem a professora Marli lá em Pix, então nós somos hoje o quê? Somos uma comunidade forte dentro da UESP. Trabalhando, então o caminho é esse, mas a gente, o que acontece? As escolas particulares, elas se fecham, elas viram um rosto para isso. Então, uma presença muito forte. Entendeu? Não só particular, mas o que nós queremos é alcançar esse público. Estamos formando pessoas para ir para a escola e lá ensinar. Né? Ensinar a história, a cultura, os livros, levar os livros dos negros para a escola, poder contar os negros como protagonista. Não podemos ser mais apenas objeto da história, o personagem secundário. Eu quero contar a nossa história, nossos pais, nossos antepassados, para que a gente construa o nosso mundo. Ninguém quer tomar lugar de ninguém. Nós queremos apenas ter direitos que nos devem, porque nós construímos a nação. Assim como os indígenas, os negros e os europeus. Então, nós temos direitos iguais. É isso que nós queremos. Essa é a nossa luta
como professor, como poeta, e tem muita gente, são muitas pessoas hoje. Temos nosso amigo temos um amigo lá em Campo Grande, temos lá em Brasília, entendeu? Temos em São Paulo, temos o Alex Fraga lá em Campo Grande, temos o CUT, temos a Cristian Evaristo no Rio de Janeiro, o Eduardo Duarte em Minas Gerais, gente, Lúcio Teodoro em Brasília, e muita gente em toda parte. Hoje nós somos uma grande comunidade, somos uma grande legião do bem. Estamos na luta. Aí veja só, Hélio. Anteriormente, você já havia colocado a questão das cotas. Aí eu quero te perguntar o seguinte: o Estatuto da Igualdade Racial e a política de cotas raciais minimizam em qual proporção essa diferença e o que seria uma política antirracista de fato? Bem, a política de racista, por exemplo, quando se pensa, por exemplo, termo, não se pensa, mas que age para que a universidade, os negros indígenas, tenham acesso à universidade, que é o seguinte, uma coisa é quando você, por exemplo, se você for no curso de medicina, por exemplo, hoje é claro que já abriu mais, está avançando mais, aí você vai ver a quantidade de pessoas brancas, que é bem maior, né, e um número de negros bem pequeno. Ainda o percentual ainda é muito pequeno ainda, que é só 15% para negro. E a UES trabalha com percentual de 15%. Agora vai aumentar para avançar para 50%, mas para negro, indígena e branco. E pessoas com deficiência, e quilombola. O índice desses grupos chamado de elite, né, tem poucas pessoas de origem negras, pessoas negras. É como funciona. As cotas, uma coisa, por exemplo, qual a importância da cota? Uma coisa, por exemplo, é um pai formar um filho, um pai que tem um ensino superior. Outra coisa é um pai que não tem um ensino superior. Então, como é que a gente vai, por exemplo, pensar na sociedade igualitária futuramente, uma equidade? É dando educação para essa nova geração, para que ele possa, os seus filhos possam ter uma boa educação e perspectiva para crescer. Porque uma coisa é você ter um pai que tem um curso superior, outra coisa é você ter um pai que tem apenas o ensino médio, ou não tem nenhum ensino, ou não tem nenhum ensino, ou seja, iletrado. Então, essa é uma das perspectivas. Além de proporcionar para esse jovem agora ascensão social, porque aí você vai desmontar essa estrutura, porque está lhe impedindo que os negros ascendam socialmente, né? Você também está abrindo caminho para o futuro. Então, você vai, por exemplo, lá no presídio, você vai, por exemplo, nas enfermarias, você vê a quantidade de negros que tem lá. Então, você vê como é. Há um problema sério no Brasil. Porque tem poucos negros que são médicos, poucos negros que são doutores. É um problema no Brasil. Perguntamos assim, mas até quando é que vai isso, essa cota? Tem que ir até o momento em que a gente vê 50% de negros com 50% de brancos médicos, 50% de negros professores com curso superior, 50% de negros com uma boa situação economicamente e brancos também. Tem que pensar nesses termos. Nós não podemos pensar numa nação sem problema de violência, de uso de droga, sem a pessoa, sem se pensar em formação, não. Formação acadêmica e formação profissional. Seja ela essa, formação acadêmica, formação profissional. Então, como é que nós podemos, por exemplo, desarticular ou de ocupar espaço dentro das estruturas? Né? É através dessa formação, professor. Da educação, de boa educação e da formação desses jovens. E essa política ela tem que entrar com política de permanência, com apoio, com bolsa de estudo. Porque uma coisa com esses jovens, mas algumas pessoas racistas negam, né? Mas vai cair o nível da universidade. Cai coisa nenhuma. Eu já tive vários alunos bolsistas, pobres, negros, pessoas negras, que chegaram, por exemplo, até o terceiro, quarto semestre, e estavam ainda exaltados, depois elas ascendiam. De pessoas, por exemplo, filho de lavadeiras, pessoas pobres, que você sentia aquilo, logo nos primeiros anos, primeiro semestre, você sentia que uma defasagem. Depois, quando ele passou a receber uma bolsa de estudo, eles avançavam. No final das monografias do trabalho PIBIC, eles igualavam as pessoas que vinham de camadas sociais mais privilegiadas. Entendeu? Essa que é a nossa luta, como professor, como educador, como professor. Porque isso é uma luta não é só dos negros, não é dos brancos. Os brancos têm que pensar, mas eu tenho vários amigos brancos que pensam assim. As pessoas de bom senso são favoráveis às cotas, são favoráveis a esse tipo de oportunidade. E que têm consciência disso. Porque é um doente. É tanto o psicopata, o negro, que não se aceita como negro, como também o branco. O racismo é uma doença, é uma psicopatologia social. O racista é um doente mental. Porque ele está sempre vendo o negro como inimigo, diga. Hélio, dentro dessa colocação que você fez, eu também acredito e concordo plenamente com você que a saída é pela educação, qualificação, preparo, leitura, conhecimento. Não vejo outra também.
certo? Eu lembro bem aquele embate que teve entre o ex-ministro do STF, Joaquim Barbosa, com o Gilmar Mendes, em que eles começaram, e o Gilmar quis crescer para ele, ele levantou e disse: você aqui é um igual a mim. Quer dizer, não estou aqui à toa. Estudei para estar aqui, eu tenho formação, não estou aqui porque caí de paraquedas. Então, ele estava na mesma altura. Ele chegou pelos mesmos méritos. Então, ele falou de igual e exigiu que o Gilmar o respeitasse. Então, veja, ele falou de igual para igual, ele estava no mesmo patamar. Então, aquilo ali, para mim, foi assim um atestado visual da capacidade de se discutir com o branco estando no mesmo patamar que ele. Agora, você colocou aí a questão de cotas e tudo mais, eu queria te fazer duas perguntas numa. Você acha que a universidade pública deveria ser só para a comunidade estudantil que não pode pagar universidade particular? Dentro disso, o FIES e o ProUni não são dois mecanismos de reforço a esses esvaziamentos e sucateamento das instituições públicas? Eu acho que a universidade tem que ser aberta também para outras pessoas também, né? Eu acho que também, se pensar nesses termos, eu acho que tem que abrir oportunidade para as outras pessoas também. A universidade ela tem que contar também com os valores, valor de pessoas, né? Desse contato, desse diálogo, né? Dessa relação, né? Porque não podemos também segregar no mundo dos negros, né? Apenas para negros. A sociedade tem que ser criada para todos, como a universidade também. Universidade para todos, não apenas para negros, mas para todos. E esse diálogo é importante, a missão está. Mas porque nós temos, por seguinte, aquela história. Só respeito a outra pessoa quando conhece a história. E nós queremos conviver essa convivência com o branco é importante. Essa troca de experiência, para se conhecer um ao outro, porque nós não vivemos apenas num país de negros, não são um país de brancos. Então, é importante esse diálogo, se conviver dia a dia. Mas você concorda que é uma disputa desleal um estudante que vem desde o seu começo numa escola pública e com todas as dificuldades e limitações que você agora mesmo falou da questão da estrutura da família, e disputar com um menino que vem de uma classe favorecida, que estudou a vida toda nos melhores colégios particulares, apesar de não serem essas coisas todas que pintam, mas, de qualquer maneira, é um embate desleal. E aí ele vai lá e ganha a vaga, que seria aquele estudante. Eu nem me referi tanto à questão dos estudantes negros, eu falo pessoas de escola pública, da instituição pública. Né? E o negro tem um problema mais ainda, né? Porque além que geralmente os pais negros são mais pobres, as mães negras são mais pobres, têm menos oportunidade do que as mulheres brancas. Né? Você pode ver que a maioria das pessoas brancas, né, tiveram mais oportunidade que os negros, evidentemente. Não tem, né? E outra coisa que eu queria dizer também é que, além desse problema, do problema da história, né, do Brasil, dos negros que tiveram a oportunidade de ceder, da vida do processo de escravidão, do racismo, do preconceito racial, da discriminação e dos vários outros elementos que impediram com que eles acessassem, e a falta de oportunidade. Eu lembro uma vez, eu trabalhei no Ministério da Agricultura, tinha duas crianças, tinha dois jovens, dois adolescentes. Um menino pretinho, muito bonito, e um branco muito bonito também, dos olhos verdes. E uma senhora que trabalhava comigo disse assim, olha, esse menino tão branquinho e trabalhando, limpando o chão, né? Imagina, né? Então, para o branco, o negro é comum, ele pode limpar o chão, não tem problema, mas o branco não pode, né? Aí, como é que é a questão do problema? Você vai para a questão da discriminação racial, vamos dizer. Se é uma pessoa negra e um branco, e tiver o mesmo conhecimento, e ele for participar de um concurso, tirar a mesma nota, evidentemente, quem vai entrar é o branco, essa relação, né? Isso não há dúvida quanto a isso. Eu já passei por várias situações, não sou eu, como várias pessoas já passaram por situações semelhantes a essa, né? Na hora você está na mesma condição da pessoa, mas na hora dos privilégios, né? E dos trabalhos mais mais insalubre ou menos, vai passar para você, evidentemente. Então, há toda uma estrutura que funciona dessa maneira.
Você pode fazer certos trabalhos, né? Mas ele não, os brancos não. Você é comum, você pode fazer. Então, a estrutura ela funciona desse modo. E como você fez a pergunta, né? Então, você podia repetir a pergunta novamente, por favor? Você fez, né? O outro aspecto, Hélio, seria a questão do financiamento estudantil e o ProUni. O FIES e o ProUni. Sim. Eles não são um reforço de esvaziamento da instituição pública e sucateamento, porque eu pego verbas públicas e entrego para as instituições privadas. Sim. Não, agora é o seguinte, porque assim, isso é muito relativo. Se tiver uma política séria de governo, porque, vamos dizer, a escola pública não cabe, né? A demanda é muito grande, né? Não vai, por exemplo, suportar todas as pessoas, né? Agregar todas as pessoas. Mas, se houver um interesse do governo em manter uma política séria da universidade, ele poderia muito bem fazer isso. Mas acontece que nós estamos vendo que o governo, hoje o olhar do governo não é esse. É de sucatear, como eu estou te falando. Os eventos que a gente realiza, os dois governos, até o governo anterior, o governo do PT, vamos dizer, a gente recebia um apoio, uma subvenção pequena, mas recebia para fazer o evento do África Brasil. Porque está lá dentro da lei, dentro de duas leis, 2029 e 2648. As duas leis de 2010, as duas leis que lá contemplam essa obrigatoriedade da instituição. Mas a instituição nega fazer isso. Você vê que o problema já vem da institucional, da gestora da educação, que se nega a fazer esse papel, a exercer esse papel. Então, eles estão tirando os recursos das escolas da universidade pública, dos eventos, voltado para todo o seu programa de educação, de formação de pessoal, de professores, e de formação de professores, não estão fornecendo isso, mas para as escolas particulares estão deixando de lado, né, o seu papel, que é de manter a escola pública, esse é o Estado, esse é o papel do governo federal, é de subsidiar, né, os recursos financeiros e orçamentários para a escola, e não estão fazendo isso. Estão passando para a escola particular. Eu não sou contra isso. A partir do momento em que o governo atenda a demanda, os recursos, a necessidade das instituições públicas, estaduais e federais. Eu não sou contra. Mas se isso, como acontece hoje, nós estamos vendo que há um desinteresse muito grande do governo federal. Eles não estão dando a mínima para a universidade. Ao contrário, né? Estão torcendo para que a universidade seja sucateada, né? O exemplo agora é o caso do Butantan, né? Esse governo está pouco... Então, ele põe a política, os interesses ideológicos acima da educação, acima da medicina, acima da ciência, acima de qualquer coisa, posso imaginar. Então, não há seriedade no governo brasileiro, não há seriedade, não há compromisso nenhum em se cuidar da questão do meio ambiente, nem questão do negro, nem do indígena, nem de, entendeu? Nem LGBT+, nem das mulheres, não há interesse nenhum nisso. É um governo o governo menos sério que eu já vi até hoje, eu tenho 65 anos, o primeiro governo, presidente que eu vejo mais, assim, descompromissado da minha vida. Sim. Então, por essa ótica sua, nós poderíamos dizer que no Brasil há um apartheid meio à brasileira, uma democracia racial de fachada? Não, democracia nunca existiu. Isso aí é uma grande balela, né? É coisa de Gilberto Freire, né? Isso nunca existiu. Na verdade, a relação você vai ver porque, mesmo se nas fazendas do Piauí existia uma escravidão, não era diferente. O negro, quando ele não obedecia, né, ali às regras, ele era punido, né? Embora seja a forma mais, entendeu? Mas era punido, era sempre punido pelo senhor, pelo inspetor, pelo administrador. Essas relações aqui no Piauí existia uma escravidão diferenciada, não. Spencer Garcia foi um caso especial, que sabia ler, poucos sabiam ler. É claro, depois de 1700, a partir de 1700, nós estamos vendo agora na história do Piauí, né, que a partir de 1831, 1871, né, com a abolição com a lei do ventre livre, né, no Piauí floriano, né, Floriano lá havia uma fazenda, aquelas fazendas que era por exemplo, os algodões, Guariba, aquela região também, Serrinha e outras mais, vieram aqueles pessoas que foi, por exemplo, houve a abolição da escravatura, aqueles jovens, as crianças, as que nasceram depois da lei de 1871, a lei do ventre livre, elas tiveram uma educação, né? Aprenderam, foram para uma escola ali, uma escola São Pedro de Alcântara, uma escola agrícola, que as crianças aprendiam a ler, né? As crianças que foram amparadas pela lei do ventre livre, aprendiam a ler e uma profissão. E também as pessoas, mesmo os escravizados das fazendas, foram libertados, né? E passaram a aprender até uma profissão. E Floriano nasce aí, né?
Então, um dos primeiros casos ali que eu vi em Floriano, no Brasil, de uma escola para escravizados, para filhos de escravizados, ou ex-escravizados. Mas isso, o resultado não foi lá, de qualquer maneira, pudemos essa presença, mas a escola para negros, não havia escola para negros. Então, já a partir daí, né, que o negro não é aceito, se não é aceito, ou pelo menos sem procurar impedir a ascensão do negro na sociedade, socialmente. Então, por exemplo, meu pai foi uma das lideranças de grupos de operários de Floriano, né? E ele fez até o segundo ano, porque ele não podia trabalhar, a mãe dele era professora, onde meu pai ensinava em casa, escola em casa. Mas ele não pôde mais estudar, porque tinha que trabalhar, foi professor de ferreiro, para ajudar em casa, que eram 10 irmãos. E no dia que depois eles já adultos, eles criaram uma escola, mês de maio, né, que tinha a escola, ia ter até a 4ª série ginasial, rapaz, a sociedade de Floriano, Zico e Elite, rapaz, não gostaram, entendeu? Então, você vê como é isso aí, uma coisa que está sempre presente socialmente. A questão da mentalidade colonialista, ela está presente sempre, ela vai progredindo as suas formas de atuação. Desde o momento da escravidão, tem uma vez terminada a escravidão, agora vamos fechar os caminhos para que os negros tenham dificuldade de ascensão à universidade e à boa educação. A melhor cota é você ter condição econômica, entendeu? Se você tem condição econômica, você não precisa de cota. Para que cota? Então, a cota é justamente isso, é para substituir esses recursos que os negros não tiveram, essa oportunidade. E seus ancestrais foram escravizados, não tiveram depois que aconteceu o que aconteceu. Então, a grande maioria está na favela, né? Dentro dessa linha, trazendo a coisa para o campo da literatura, o livro de autor negro, ele tem que ser uma arma panfletária engajada contra o racismo? Não digo panfletar. Não basta uma boa história, não pode ter um olhar, apreciar outros horizontes. Como você gosta muito de usar a expressão, uma outra narrativa, a inteligência, a competência, a criatividade, a originalidade. Bem, é aquela história, né? De onde eu estou olhando, é um lugar de fala. A Jamila, lugar de fala. Eu estou falando, bem, se eu olho a literatura do negro, né, com os olhos do Ocidente, da crítica ocidental, é complicado. Porque os horizontes são outros. O cânon é outro. Eu estou trabalhando agora com o cânon, a formação do cânon da literatura brasileira, a partir da escrita de Spencer Garcia. Né? A gente tem que ver outros aspectos. Além de um aspecto estético das narrativas, da origem dos griots africanos, é toda a história é muito longa, dos cantores que vieram para cá, dos contadores de história, das mulheres contadoras de história, dos amos, dos cantores do Bumbo Boi, dos sambistas, né? É uma literatura que vem de outra matriz, né? Que ela vai buscar. Aí você pergunta, é panfletária? Sim. Mas toda a literatura, em todos os momentos da literatura, tiveram as literaturas, não vamos chamar de engajada a literatura negra, mas literatura comprometida com a história do negro, com a vida do negro, o dia a dia do negro. Você vai ver lá para o rap, né? O rap foi um dos precursores do rap aqui no Piauí, em 95, né? O pessoal do 95, movimento hip hop, é chamada linha direta. A linha direta é quando você ataca o verso direto, né? Mas você não está usando só aquilo ali, você está usando os instrumentos. Eu vou comer a tua mãe, eu vou comer o teu pai, bate com o tambor, tum-tum, bate tem martelo, tem. Você está usando outros recursos. Você vai direto, eu não sou deputado, eu não sou senador, eu não sou prefeito, eu não sou vereador, né? Eu não sou ministro, eu não sou general. Eu não sou policial, eu não sou miliciano, eu não sou ruralista, eu não tenho o que comer, eu vou comer a tua mãe, eu vou comer o teu pai, bate com tambor, tum-tum, bater martelo, tem. Você vai buscar outros recursos, entendeu? Porque aí você é outra matriz das referências. Então, eu ensino a literatura brasileira, né? A especialização que eu fiz, mestrado, doutorado, pós-doc, em literatura negra. Então, ele vai buscar nessas origens, em outros aspectos, é outro fazer, é outro cânon, diferente do cânon ocidental. Que a crítica ocidental hoje estão se rendendo mais, agora estão começando a dar prêmios para os negros, né? Para a literatura negra. O Conceição Evaristo já recebeu, né? O Salgado Maranhão também já recebeu, né? O Jabuti, e agora o Cadernos Negros 42 foi indicado como prêmio Jabuti, mas por quê? É porque há um interesse também comercial, econômico. Não somos loucos achar, por exemplo, porque está sendo adotado, porque estou achando bonito. Não é, porque tem um interesse comercial. Porque está tendo venda, tendo receptividade. Sobretudo nos eventos que ele faz de África Brasil, a gente vende livro pra caralho, vamos dizer assim. Né? Pessoas que vêm de fora atrás de livro, vendem livro. Vende muito livro. Então, o mercado começa a circular de outra maneira, porque os negros estão conscientes que é necessária a sua narrativa e contar a sua história. A melhor maneira de se libertar um povo
é contar a sua história. Eu respondi, olha, meu filho, conta a história do seu pai, da sua mãe, do seu avô, do seu tataravô, a sua história. Entendeu? É assim também que eu faço no meu verso, eu contar a minha história, e a história dos meus pais, as pessoas que conviveram comigo. Entendeu? É assim que nós podemos gostar de nós temos que gostar de nós mesmos. Esse é o caminho, nós mesmos. Esse é o caminho de construção da sociedade igualitária do futuro, porque a gente se liberta e passa a ser mais cúmplice um do outro, a ser mais solidários. Essa é a nossa luta, entendeu? A gente pensa o seguinte, para que um policial negro não puxe mais um gatilho e mate outro negro. Como hoje os Estados Unidos têm essa consciência. Para que os negros se solidarizem com os outros negros. O cara fala o tempo todo como branco racista. Não vou dizer que todos os brancos são negros, mas é claro que o branco foi criado dentro de um sistema racista. Até os negros também, alguns são racistas, porque beberam dessa fonte ordinária de água podre, que é o racismo. Nessas narrativas contadas pelos brancos. Entendeu? Mas é aquela história. Né? O respeito às pessoas, seja branca, seja negra, seja indígena, seja lá o que for, as pessoas têm que serem respeitadas. Mulheres, homens, LGBT+, todas as pessoas merecem e têm lugar no mundo, cabe lugar para todos. E qual é a importância do senador paulista Abdias Nascimento, escritor, ativista, professor universitário, para a causa do movimento negro? Abdias, na verdade, vieram muitos outros, é claro, vieram pensar lá desde de Gonçalves Dias, que já teve, procurando na sua literatura, a pessoa só conhece o Gonçalves Dias que fala de literatura indianista, mas tem literatura negra, tem o Machado de Assis, que é muito presente da narrativa dele negra, que vai desfazer toda essa visão de representatividade negativa ou exótica que os brancos contam do negro, entendeu? O Machado de Assis é outra visão da literatura de quem fala como negro mesmo. E ao contrário, houve toda essa destruição, porque a crítica ocidental não queria mostrar esse lado. Né? A literatura que o Machado de Assis mostrava de negros tratavam como literatura menor. Sim, mas voltando a Abdias Nascimento. Abdias Nascimento foi o nosso pai. O nosso pai, hein? Dentro disso que você acabou de dizer, encaixa, que você falou do Machado, encaixa com a pergunta anterior que eu te fiz. Porque você não encontra no Machado de Assis a discussão da temática da escravidão, do negro e tudo mais. Mas ele, como escritor negro, ele se impôs e ele fez uma literatura de reconhecimento mundial da qualidade do seu trabalho. É como Lima Barreto, está lá o Lima Barreto, muitos outros. Então, agora, por exemplo, Maria Carolina de Jesus, entendeu? É muita gente, tem Conceição Evaristo, tem muita gente, né? Tem Maria Firmina dos Reis, tem Luiz Gama, é muita gente no plantel. São centenas de autores. Centenas e centenas de autores. O livro que não chegou às escolas, há um impedimento muito grande das editoras, do mercado, do mercado editorial, um impedimento que impede que esses livros cheguem até lá. Porque muito tempo o Caderno Negro, por exemplo, é uma pequena editora. E as editoras não permitem isso, essa entrada desse material. Agora, voltando para Abdias Nascimento. Abdias Nascimento, na verdade, do século XX, Abdias Nascimento, Solano Trindade, Clóvis Moura e muitos outros. E Abdias Nascimento, como escritor, como militante, ele que era o indicativo, do ponto de vista da luta contra o racismo no Brasil, do preconceito racial. Ele que vai fazer os livros, que vai conduzir, por exemplo, que vai orientar os movimentos negros, sobretudo o MNU. A gente bebia nessa fonte de Abdias Nascimento, como também depois de outros autores também estrangeiros, né? Como o Hebe du Bois, mas já foi depois, François Fanon já foi depois, quando ele está na universidade. Mas é a partir disso aí que você vai... Abdias Nascimento publicou uma revista chamada de Quilombos, um jornal chamado Quilombos, que foi de 1848 a 1950, em que foi o primeiro, do século XX, o primeiro livro, a primeira revista a tratar do negro, da literatura do negro, do teatro negro, que ele é o criador do teatro do negro no Brasil, né? Que vai os personagens, a narrativa, ele vai montar esse, por exemplo, de Otelo e Shakespeare, né? E os personagens são negros, os personagens que ele vai montar são negros, na verdade. Então, ele que vai dar, por exemplo, substância ao teatro brasileiro na segunda metade do século XX, como também o jornalismo e a militância, o ensaio negro, que chama o livro Quilombismo, e muitas outras obras dele, que vai orientar esse caminho que vai se fazer, por exemplo, nos Estados Unidos, e foi feito por Hebe de Bois, que é feito depois pelos
depois Franz Fanon, como Aimé Césaire, que é do pessoal da Martinica, né, negros que foram para a França, que era das colônias francesas, Senghor também, muitos outros, ele vai fazer no Brasil, juntamente com Solano Trindade e outros mais. Entendeu? É ele que vai fomentar esse discurso, esse questionamento, e depois vai ascender depois como político, né? É a partir desse movimento negro, a questão das cotas, foi possível muita luta. Em 84, a nossa militância já tratando sobre essa questão das cotas, um dos caminhos. Entendeu? É através do movimento negro do MNU, orientado por, não, por Abdias do Nascimento e outros autores também da época, e da militância negra, que nós vamos depois chegar até esses jovens que vão fomentar esse discurso, que depois, uma vez a ascensão do governo do PT, é que a gente vai ter, muitos eram do PT e eram do movimento negro, e vão ascender e vão ter um espaço lá dentro do Estado, dentro das estruturas. Eu na época, era militante do MNU e era do PT. Eu não sou mais filiado do PT, eu sou filiado ao MNU, ao STU. Mas, na época, era isso, era uma militância, né? Quando eu voltei para Brasília, no PT, e militando também, lá também, na formação do sindicato funcionário público. Militei muito nisso, com a poesia de rua. Era todo um movimento de jovens, de pessoas que estavam nessa luta de compor isso. Então, a Abdias do Nascimento é essa chave que vai ter isso. Não só do ponto de vista do teatro, né, também da poesia, do teatro, como também da militância política negra, étnico-racial, ele é que abre, né, como também outros, Clóvis Moura, mas ele que estava nesse bojo e que eu tive contato, sobretudo, com ele nesse período. E depois, quando eu fui conhecimento com a história do negro, foi da minha dissertação de mestrado. Olha, eu te contar uma história. Quando eu fui, por exemplo, eu fui a primeira pessoa aqui no Espírito do Nordeste, vamos dizer, primeiro aqui, Sergião, Piauí e Maranhão, a formar em literatura negra, né? Fazer mestrado e doutorado no Ceará. Quando eu fui fazer o mestrado no Ceará em 98, que eu dei entrada no meu... Eu não entrei... O meu projeto era sobre Torquato Neto. Né? Eu entrei com Torquato Neto. Mas depois, lá dentro, eu mudei para... Eu já tinha feito escrito sobre Torquato Neto, eu não queria mais, tinha gente que fala de Torquato Neto, não. Vou agora para a negritude, né? Que é meu caminho, né? É meu destino, meu caminho é esse, a minha luz é essa. E fui fazer, quando eu propus um estudo sobre a poesia de Paulo Antônio Vieira, que era negro também, até Luiz Gama, que eu apresentei esse trabalho, Projeto Negro, na escola, na universidade lá, o coordenador me chamou e me recomendou para que eu não fizesse aquilo, que podia ser reprovado. Tá? Eu digo, não, eu prefiro ser reprovado. Se eu que sou negro não fizer, quem vai fazer? Mas, graças a Deus, eu tive uma pessoa muito séria que me orientou, que foi o professor Leão, de Alencar Júnior, né? Com a base na história da escravidão. E então eu fiz essa leitura, os primeiros trabalhos aqui do Piauí, Maranhão, Ceará, de literatura, eu fiz isso por mim. Depois veio ter doutorado, depois veio assim por diante. Mas aí havia essa barreira. Você dizer que não havia literatura, que havia literatura negra na universidade, você tinha que sustentar mesmo, entendeu? E veio algumas pessoas da crítica do Sul que vieram dar palestra no Ceará, que eu tive que topar com ele, entendeu? Topar no bom sentido da discussão, né? Sim, sim. Porque tinha argumento. Você vê algum diálogo entre Casa Grande e Senzala, do pernambucano Gilberto Freire, com rebeliões da Senzala, do Clóvis Moura, piauiense aqui de Amarante, não só da Corte Silva, inclusive, o filho, Alberto da Corte Silva, é um dos mais respeitados pesquisadores, escritores africanistas, mas quase não se fala no próprio Piauí do Clóvis Moura. Né? Quando se fala em Amarante, é da Corte Silva, Você vê algum ponto de interseção entre o discurso deles dois? Pelo menos desses dois livros? Rapaz, eu li, por exemplo, infelizmente eu não li esse livro do Clóvis Moura, eu tenho até com ele aqui, Rebelião Senzala, eu estou aqui. Estou com ele aqui, o livro está aqui comigo aqui. Vocês querem mostrar? Eu não li esse livro ainda. Gilberto Freire eu li, porque eu tive que, quando eu estava fazendo minha sessão de mestrado e doutorado, eu tive que trabalhar com essa desconstrução, né? A narrativa de Gilberto Freire. E não tem nada a ver, evidentemente, né? Porque o que eu li já, pelo que eu li já de Clóvis Moura, não tem nada a ver. Clóvis Moura é uma perspectiva negra mesmo, do ponto de vista da negritude, né? Que veio depois com os movimentos negros do século XX, né? Toda essa herança que vem lá dos Estados Unidos, sobretudo do Webb de Bois, de Franz Fanon, entendeu? De Marcos Garvey, e ele já formou agora a visão dele, a visão mais de negritude da revolução. Ele é sociólogo, né? Eu não sou sociólogo, sou literato. E eu fui lendo as obras a partir do momento que eu ia lendo, para ler os poemas, ler a narrativa, que eu ia atrás da história. Então, eu li muito livro de história sobre a escravidão a partir daí. Infelizmente, eu não li esse livro, eu vou ter que ler esse livro. Está aqui comigo e está lendo. Não li ainda. Mas o Gilberto Freire, não tinha nada a ver. Gilberto Freire é outra narrativa. Gilberto Freire representa o negro como um negro exótico. Entendeu? Bom de se ver, entendeu? Que aceita tudo. É o pai João.
é a mãe, a mãe, né, a mãe negra. Essa é a visão mais do exotismo. Não o negro real que ele trata, não o negro real, está distante de ser o real. É uma coisa você vê uma narrativa, e isso também está na literatura. Uma vez você vê, por exemplo, a escrava, você vai lá, mesmo Machado de Assis, o exemplo contemporâneo de Bernardo Guimarães, quando ele fala escravizaura. Escravizaura, quem é esse uma escrava? Não está registrado, eu, pelo menos até hoje eu nunca ouvi falar, que uma escrava negra tenha se casado com um senhor branco. Geralmente elas eram humantes. Eram humantes, não eram. Não tem um registro. O sistema não admite esse tipo de coisa. Você vai ver que uma é diferente em consiste. Você vai botar lá na escravizaura, e mais a protagonista é uma branca, né? Se você for ouvir lá em Machado de Assis, tem um poema chamado Sabina, que é uma situação também narrativa de uma escravizada que se apaixona por um senhor branco. Entendeu? Ela não se casou, ela era muito bonita, ela já tinha, ela era afro-europeia, vamos dizer assim, né? Ela não era preta, assim, ela tinha uma mistura, né, com branco, né? E ela se apaixona pelo senhorzinho, mas só que o senhorzinho, ela fica grávida, e o senhorzinho, coisa nenhuma, chega com uma mulher branca lá da cidade, e ela fica grávida, quer se suicidar, mas acaba depois não se suicidando. Tá? Mas é diferente, né? Machado de Assis, você a perspectiva é real. Ele vai criticar as senhoras, né, nas crônicas dele, as senhoras que obrigavam as empregadas de ganho a se prostituírem para levar dinheiro para casa. Isso era muito comum. A pessoa estava ligando, trabalhava em casa, mas tinha uma vida melhor. Tinha vida melhor coisa nenhuma, escrava de ganho. Vende as mulheres que eram obrigadas, trabalhavam o dia todo, pegando a escarradeira, pegando tudo do senhor, pinica, etc e tais, né? E à noite se prostituíam, era forçada a se prostituir para levar dinheiro para sinhar. Então, era uma vida muito difícil para as mulheres, foi muito difícil, sobretudo para as mulheres. Então, é diferente. Né? Uma coisa é Clóvis Moura, ele vai contar a história do negro no Brasil, da escravidão, as rebeliões, a partir de fatos reais, de pesquisas reais, dos arquivos, né, que eu estive também agora no meu pós-doc, né, que fiz parte de Portugal 3 meses lá, na Universidade Federal de Lisboa, Universidade de Lisboa, e lá eu tive a orientação, peguei a parte da história também, 3 meses, né, estou especializando na história de Spencer Garcia, então eu tive que ler, eu tive que ficar 1 ano nos arquivos públicos do Piauí, que infelizmente está se deteriorando as pesquisas, o material, as fontes primárias precisam ser cuidadas, tem que ter mais cuidado com isso, nós não temos cuidado com as fontes primárias, e os governos políticos têm que dar atenção a isso. Viu? Então, fiquei aqui 1 ano aqui no Piauí, aqui no arquivo público, né? Mergulhei nos arquivos públicos, eu manusei mais de 4.000 textos ou mais, e também fui para Lisboa, fiquei lá também na Torre do Tombo, na Biblioteca Nacional, também no Instituto de História do Ultramarino também. Então, ele faz esse trabalho a partir já de um trabalho como esse, de referenciais negros, de historiador, de sociólogo. O Gilberto Freire faz uma coisa mais assim, mais idealizada, né, de uma antropologia mais, vamos dizer assim, idealizada, assim como Câmara Cascudo também. Pois é. Não vai dizer que as literaturas, as narrativas são negras, isso que é nordestina. Ora, nordestina? Vamos dizer, afro-nordestina. Mas eles negam o negro, a presença do negro. Pois é, e o Clóvis... Câmara Cascudo, né? Ele nega, ele não vai dizer que é a origem do Bumba Meu Boi, a origem do Carnaval é de negra, não vai dizer que as culturas negras do Nordeste, eles não vão dizer que são afro-descendentes, não. Eles vão dizer que é nordestino. Então nega a presença do negro. Entendeu? Isso é muito negativo, é muito ruim para a gente. Esse é o grande problema do racismo, desse racismo estrutural mesmo. Ele está internalizado em todos os âmbitos. Pois é, nós temos aí lugar de fala dos negros. E colocando para você a questão do Clóvis, que é para trazermos à tona a figura de um escritor da envergadura do Clóvis, piauiense, bem aqui de Amarante, e que os piauienses nem sabem que ele existe. Nem conhecem, nunca leram nada dele, e nem sequer sabem que ele é piauiense. Nós temos na UESP, a própria UESP, o campus Clóvis Moura, não vão nem observar esse detalhe. Claro. E é um dos maiores historiadores do Brasil. Nós temos na UESP, nós temos lá, né, que eu oriento literatura, nós temos trabalhos de monografia sobre ele, né, na graduação. E quero que os alunos cheguem do mestrado, doutorado, para fazer também sobre eles. O livro dele é um livro muito raro, você consegue um livro ainda publicado por ele, e depois agora a Academia Piauí de Letras fez uma republicação, na reedição do livro dele, né? É Argila da Memória. E esse trabalho, esse livro, nós temos um estudo da UES feito com o PIBIC, né, que eu orientei, e também monografia de aluno de graduação.
Tentei feito um trabalho dos autores negros do Piauí, nós temos muita coisa. Tem mais de 50 biógrafos que foram lá no NEP, no Bicho de Pesquisa Afro, nós temos mais de 50, 60 trabalhos, 100 trabalhos sobre autores negros do Piauí. 50 trabalhos. Sobre Cinéa Santos, sobre você também tem sobre Júlio Romão, sobre inúmeros piauienses. Júlio Romão é uma figura. Nós temos que trabalhar, porque o problema que nós temos aqui no Piauí é para publicação, cara. A gente tem que correr, tem que cruzar, bater o escanteio e correr para cabecear. Para fazer de cabeça, né? Porque nós temos recurso financeiro. Se tivesse recurso financeiro, nós tínhamos muitos livros feitos por nós lá, mas sim. Nós está esgotando. Está esgotando. O que nós editamos lá na UESP, tá? Vou mostrar alguns exemplos, alguns exemplares que nós editamos na UESP, né? De livros que nós temos feito nos nossos eventos. Temos esse aqui, é o volume 1. Temos esse aqui, ó. E livros bem editados, né? Muito bonitos livros. Pequena tiragem, porque não tem um recurso. E aqui é a arte de Paulo Moura. Temos esse aqui, ó. Pode ir lá que nós trabalhamos. Você quer pesquisar o professor, mas tem online. Você pode abrir nepa.us.br. Você tem lá vários trabalhos, vários livros publicados com artigos. Nós temos os últimos artigos do evento, o penúltimo evento, cada um com 800 e tantas páginas, outro com 900 e tantas páginas, de literatura, história e cultura brasileira e africana. Temos esse material aqui, ó, desculpe, tá? Ok? E mais, esse aqui, ó. É o trabalho que a gente produz lá na UESP. Que as escolas procurassem também esse tipo de trabalho. Mas ainda é possível achar? Está disponível esse livro ainda? Olha, nós temos sim, está disponível. Esses livros estão disponíveis? Estão disponíveis. Lá na UESP nós temos lá. Temos ele, como também nós temos, por exemplo, como nós também doamos para alguns autores, você também pode encontrar alguns lugares. Você pode ir lá, por exemplo, lá na Universidade Federal, na EDUF, lá você pode encontrar alguns livros lá desse aqui. E temos lá na UESP, os livros estão lá disponíveis, nós temos livros lá. Mas eu falo assim, para aquisição. Aquisição, sim. Você pode ir lá que você adquire. Meu irmão, nós estamos quase esgotando o nosso tempo. Eu ainda tenho uma pergunta, tem a pergunta magna, tem duas perguntas aqui de nossos amigos, né? E ainda tem umas besteirinhas para a gente brincar aqui ainda. Ele até fala um poema ainda, cara. Pois é, rapaz, não saiu só um até agora. Desculpa, vou fechar com só para a gente fechar, para eu não perguntar mais nada para ti. O que significa para os negros, não só os norte-americanos, a vitória do Joe Biden, que foi vice do primeiro presidente negro, o Obama, e que tem como vice a primeira mulher negra, a senadora Kamala Harris, um país recheado de racismo levado ao extremo com a violência absurda. E o que significa isso? Rapaz, será que essa onda de mudança chega aqui? No Brasil, não. Só que as coisas são explícitas. Você vai ver quantos negros são assassinados no Brasil hoje. Mais de 70% da população de jovens negros assassinados são negros. É difícil, não. Lá, quando se mata um negro, você vê como é o movimento que é feito. O racismo no Brasil, lá é algo de explícito. Aqui sutil entre aspas, né? Nós estamos percebendo. Apenas nós fechamos os olhos. Que aqui todo dia se mata negro, e fica por isso mesmo. Se tem algum policial preso, alguém preso aí, ou por ter cometido racismo, discriminado alguém, se tem alguém preso, ou alguém que pagou alguma multa, não existe isso no Brasil. No Brasil é mais perigoso, é mais difícil de combater, porque as pessoas disfarçam, escondem. Né? Infelizmente é isso. Ok? E para a gente é muito significativo, porque, na verdade, Trump, ninguém sabia onde ia ser, uma situação muito difícil, né? Achou mais difícil ainda. E mais porque isso repercutia sobre o Brasil. E aí, isso aí dava mais ainda, reforçava mais ainda o racismo aqui no Brasil, das políticas racistas que existem no Brasil. Essa falta de responsabilidade, e de acuidade, de interesse do governo federal, e do governo e outros governos também, estadual, municipal, pela questão do negro. Quando se faz alguma coisa, está se atendendo a alguma política, a pessoa acha que está fazendo um favor. Isso em todas as dimensões. Municipal, estadual, não é um favor. Isso é uma obrigação, isso está explícito em lei. As leis são feitas no Brasil, mas são as leis apenas para beneficiar a classe privilegiada. E essas leis não são para o povo, não são para proteger o povo, nem para beneficiar as classes pobres, não, nem para negros, nem para indígenas, nem para mulheres, nem para ninguém, não. Apenas para as classes. Então, esse que é o grande problema. E para a gente é muito importante.
Você acha que chega aqui... De Joe Biden, com essa ascensão dele, a eleição dele, de uma mulher negra, isso também abre caminhos para a discussão. Sobretudo a questão da mulher, os debates, e também a política as posturas nossas de antirracismo dentro das instituições. Isso aí vai nos dar mais força e mais estímulo também para lutar contra isso. E para ver que o caminho não é esse que estão querendo trilhar, nem o caminho de ódio que está pregado por Trump e também por esse outro daqui, esse débil mental daqui, o Bolsonaro daqui, não. Os dois débil mentais de lá e daqui, não. A gente tem que criar uma política de amor pelo país, de amor pelas pessoas. Eu vou dizer, o meu país. Não amar o país. Amar o país é amar as pessoas. Um país é feito de pessoas, de vários grupos raciais, sexuais, assim por diante, de gênero, de étnico, raciais. Não é feito apenas por amar a bandeira verde e amarela, não. A bandeira verde e amarela não significa nada. O hino nacional não significa nada se você não cuida da sua população. É um país feito por pessoas, vários grupos, cores diferentes, sexos diferentes, assim por diante. E isso é importante com a eleição com o Biden, porque desgorona, manda o Trump lá para a casa dele, não sei para onde. Pois vamos ouvir a pergunta Magda aí, que está na hora. Pergunta Magda para nós, que senão não vai dar tempo de eu fazer as outras brincadeiras do final. Boa noite, meu caro poeta e amigo Hélio Ferreira. Sabemos que ontem e hoje celebramos nascimento e morte do poeta piauiense Torquato Neto. Sabemos também que muito da produção poética dele tem algo de narrativas, não é? Ele trabalhava muitos poemas narrativos. Sabemos também que ele colecionava cordéis, não é? Ele gostava e se interessava pela literatura de cordel, essa produção popular de poesia. Eu perguntaria se com essa produção narrativa em alguns poemas do Torquato, se poderíamos fazer alguma relação com a tradição dos griots africanos, de contação de histórias, se é possível fazer essa conexão entre a poesia narrativa de Torquato com os griots africanos. Um grande abraço. Muito bem. Porque é o seguinte, você sabe que é o Torquato Neto, né? Porque você vai, o que é o berço do cordel, é o berço dos cantores dos griots, né? Da tradição africana, dos repentistas. Que havia o griot, que era o contador de história, que contava a história verdade, a real, a história que acontecia, que era aquele sujeito que era tipo do mensageiro, o ministro dos grandes reis, né? Sobretudo dos impérios, o Império Barim, por exemplo, né? Ele ia para contar aquela história, narrar a história, mas ele também tinha uma função também de apaziguar, de evitar que houvesse a guerra. Uma vez havendo a guerra, ele contava a história. É como o mesmo papel que tinha também na Grécia Antiga, na Roma Antiga, né? Que tinha o Homero e outros mais, né? E tinha o Camões também na história de Portugal. Então tinha esse historiador, esse contador de história, de fato real, e tinha também os poetas, cantores, que era mais para diversão, né? Mas que tinha uma relação também com a tradição do canto. E aí você vai pensar, pô, onde é que Torquato está nisso? Torquato está ligado à cultura afro-popular, vamos dizer assim, afro-brasileira. Aê, bumba meu boi, bumba meu boi, mês que vem, mês que foi, bumba meu boi, é a mesma dança meu boi, né? Então aí a tradição já vem do boi, do bumba meu boi. O bumba meu boi a narrativa do bumba meu boi, que, vamos dizer o seguinte, que a gênese do Piauí, ela tem uma relação com o trabalho, o canto de trabalho, que, sobretudo na África, a história do povo, a cultura, como todos, o povo não só na África, mas todo mundo, ela advém de quê? Dos trabalhos, dos cantos, sobretudo dos cantos de trabalho. Como nos Estados Unidos, quando vieram os cantores de trabalho para cantar, para animar os trabalhos, os griots, que eram profissões de griots lá e vêm para cá, os Estados Unidos vêm para o Brasil também. O amo, né? O amo do boi é um papel de um griot. E cantado por Torquato Neto, essa memória do canto, da narrativa, da poesia próxima do canto e da canção. É isso onde vai o diferencial da poesia negra para a poesia. É claro que também, a poesia de brancos também tem, né? O europeu também está em relação à música, mas a nossa é mais presencial. A música cantada pelo povo, o meu boi, a capoeira, uma relação muito próxima. Entendeu? Aos cantos de candomblé, aos cantos de macumba, entendeu? De umbanda, aos cantos de tambor de mina, é uma relação muito próxima dessa tradição do cantar, do canto de trabalho, do samba, com a poesia dos autores negros. Isso é muito forte, com o hip-hop. Né? O hip-hop também vem dessa tradição de cantar o seu povo, de cantar a aldeia, de cantar as pessoas ilustres do lugar. Essa é a relação muito forte do canto do negro, da tradição griot, da presença do griot e na
na narrativa, na poesia dos autores negros. E Torquato Neto, essa presença dele, essa apego dele, esse conhecimento com a literatura de cordel, com repente, né? Nós temos um grande repentista do Brasil, maior que é Inácio da Catingueira. No país nós temos o lendário Zé Pretinho, né? Que isso não existiu, mas há todo um lendário dos maiores poetas do Piauí, né? Que é o Zé Pretinho, e muitos outros poetas, porque essa relação do cantar, do improviso, né? Do cantar. Você pode ver o seguinte, que como é que é a crítica dos poetas no Brasil, mas daquele período chamado de arcadismo, entre aspas. Mas ele é tido, pela crítica ocidental, é tido como um pequeno poeta. Por quê? Porque a narrativa dele, os referenciais, estavam mais próximos da África, era o canto da África. Mesmo o ritmo curto, musicais. Então, eles valorizavam muito a crítica ocidental, mais o soneto, ou os poemas, que estavam dentro da tradição ocidental, que fala da temática do Ocidente, dos deuses gregos e romanos, ao passo que a cultura negra já está mais próxima desses elementos de origem negra, de origem africana, matriz africana, tanto do cantar, porque não é uma tradição muito forte com a gente, nós nordestinos, aqui, negros, né? Os cantos, e mesmo as pessoas brancas que foram acalentadas pelas mães negras, as mães pretas que contavam história. Eu fui criado ouvindo história na minha vida toda, né, de infância. Né? O livro era algo de muito luxo, né? Poucas pessoas tinham livro. Né? Quando tinha esses poucos livros em casa, era através das narrativas orais, da Noite de Lua, então, e dos cantos de Bumba e Bobô, e dos cantos de Macumba lá longe, do Reisado, entendeu? Das rodas de samba, das rodas de brincadeira, entendeu? Então, a nossa narrativa é muito forte nesse sentido, dessa herança, desse legado nordestino, e das pessoas que vieram trabalhar nas fazendas aqui no Piauí, das fazendas de gado, porque eu já fui o maior produtor de gado das Américas, entendeu? Então, essa vinda dos negros para cá, como também a plantio de cana-de-açúcar e de algodão, então a presença é muito isso, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, como também em Cuba, né? Questão da rumba e vários outros ritmos. Então, a tradição forte da literatura negra é a questão da musicalidade, da música, da canção, do canto, da tradição griot, esse legado griot, de contar a história, né? De narrar, contar a história da aldeia, do seu lugar, da sua nação, bem dizer, né? Do seu lugar, e da memória dos ancestrais. Que isso aí está dentro da cultura dos orixás, né? Ah, claro. Que são os itãs, que são as narrativas da trajetória deles, né? E tem aqui uma pergunta. Os oriquis, né? Os oriquis, os itãs. Tem aqui uma pergunta, meu caro, do professor Vidal Neto, professor historiador, professor de história de Humaitá, no Amazonas. Uhum. Ele é piauiense, mas mora lá e gosta demais do teu trabalho. E ele faz a seguinte pergunta. Como é o nome dele? Desculpe, como é o nome dele? Vidal Neto. Professor Vidal Neto. Professor Vidal Neto. Vidal Neto. Ele pergunta o seguinte: qual a importância de suas performances nos anos de 80, 90, e ajudou e incentivou muito a leitura e formação do movimento rock em Teresina, no qual ele se inclui. Rapaz, ele via você andando pela rua. Eu não sabia que eu tinha influenciado alguém a nada, não. Rapaz, porque é o seguinte, o que a poesia, porque a gente se sentia muito sufocado. Influenciou o rock, que ele é roqueiro. Ele é roqueiro, faz parte de um grupo e toca, né, em bandas, e disse que foi influenciado pelas suas performances na rua. É mesmo. Rapaz, porque é o seguinte, porque naquela época a gente, né, essa da poesia, a gente não tinha muito lugar para apresentar poesia. Tinha um lugar para apresentar, mas aquele momento de produção muito grande que eu estava produzindo, e havia umas coisas assim, que vinham muito na minha cabeça, né, de produção, eu escrevia até tarde da noite, virava à noite. Aquele momento, e as coisas, aquela vontade de fazer, de ir para a rua, né? Então, aquilo ali, eu fui observando que eu precisava falar poesia para as pessoas, para os lugares, contar essa história. E aí eu digo, a única solução para eu falar da evasões é eu pegar um megafone e ir para a rua. Entendeu? E eu queria, porque eu achava assim, acreditar que a poesia, e pode mudar, podia mudar muitas coisas com a poesia, transformar muitas coisas. E abrir mais assim, de trazer esperança de vida melhor para as pessoas, pensar no mundo, um mundo melhor. Fazer sempre pensando nesses termos, de fazer poesia, de cantar poesia, no megafone, subir naqueles lugares, aqueles prédios, falar poesia de lá, entendeu? E as performances radicais. Porque naquela época, né? Porque a poesia que me mandava, eu vivia a dimensão da poesia, né? Não vivo até hoje, né? Mas a poesia, eu vivia a dimensão da poesia. Eu era a poesia em todas as dimensões, né?
não conseguia me desvencilhar do que eu era, assim, é claro, a minha vida como pai, em casa, como professor, é uma coisa, mas quando eu estava com a poesia, eu era a poesia, né? Então eu era tudo aquilo que ela mandava eu fazer, que ela chegava em mim e eu fazia, né? Então isso aí, é claro, aí aglomerava-se muitas, consegui me aproximar de muitos jovens, né? Fazer roda de poesia aqui, em Floriano, onde eu estive em Fortaleza, em Campo Grande, onde eu estive, a minha vida foi muito assim, de performance, de movimento de poesia, e relacionar a poesia com as causas humanas, né, né, as questões humanas e também da natureza, da questão da defesa do universo, da Terra, do planeta Terra, e da humanidade das pessoas e dos direitos, entendeu? Chegamos ao nosso epílogo, mestre. Né? E no epílogo eu tenho ainda 3 perguntas é isso aí, você, né? mas só vou dar hip hop, né? Tudo na veia. Tudo na veia. Aí com a poesia, né? Qual, antes de você mesmo... Não, mas depois eu falo. Aqui tem que apresentar aqui 2 livros. 2 perguntas para nós finalizarmos. Qual livro você está lendo? Muitos. Eu sempre leio muitos livros, né? Aí eu leio poesia. Por exemplo, eu acabei de ler agora, gosto de ler meus amigos, né? Tá vindo o Salgado Maranhão, a poesia dele. Né? Eu estava lendo aqui, eu estou lendo aqui o livro que eu mostrei para você do Silvio Almeida. Rapaz, eu estou lendo tanta coisa, eu estou lendo de história aqui. Esse aqui também sobre história, breve história da Companhia de Jesus no Brasil, história do Piauí também, entendeu? Eu vou ler muita coisa ao mesmo tempo. Não sei nem o que é que eu faço. Eu leio romance, eu leio poesia. Estou lendo aqui outro livro aqui, vários livros ao mesmo tempo. Nem sei dizer bem. Né? E qual livro seu que você sugere para que os nossos amigos leiam? Eu vou sugerir os 2 que eu publiquei por último. Aliás, os 2, né? Que eu publiquei por último. Esse aqui, né? Esse aqui é uma de poesia. Esse aqui. Este é uma raridade que eu tenho. Né? Esse aí foi em 2004. Poeta Negro e outro brasileiro. Você pode encontrar aqui na Livraria Teresina ou pode também no Amazon, tá? América Negra, os poemas brasileiros. Tem Kindle também, né? E tem aqui esse outro aqui, que é minha tese de doutorado, foi minha tese de doutorado. Né? É poesia negra, Solano Trindade e Lester Rios. Você pode encontrar também no Amazon, tá? Aqui é minha tese de doutorado, que eu falo de poesia, não é só de poesia, mas eu falo do poeta Solano Trindade e Lester Rios, poeta dos Estados Unidos, falo da origem da gênero do jazz, do blues, do bumbo meu boi, da capoeira, ele vem descendo do Piauí, falo de Spencer Garcia, falo dos cantadores do Piauí, entendeu? E vou trabalhando a poesia, vai me chamando e eu vou contando. Falo também dos orixás, da narrativa dos orixás, mas para ler a poesia, né? Falo de história da escravidão, da história dos quilombos, do quilombo de Palmares, dos quilombos também do Piauí, do Maranhão, tá? Falo do Pedro Cosme, Gonçalves Dias, vem um negro, mas centro neles aqui, poetas urbanos, que é Solano Trindade e Lester Rios. Eu traduzo aqui 14 poemas desse poeta norte-americano, Solano Lester Rios, que é o primeiro poeta a falar do prazer de ser negro, né? Ser negro, a alegria de ser negro. E se dizer negro bonito. Negro is beautiful. Black is beautiful, né? Então, essa história de construir também a autoestima através de contar a história, a nossa história, a história do nosso povo. Né? Maravilha, mestre. E a última pergunta antes do poema. Qual foi a pergunta que eu não lhe fiz? A pergunta que você não me fez, eu não sei. A pergunta que você não me fez, né? Bem, eu queria falar também um pouco sobre a minha infância também, mas é muito tempo, né, para falar. Mas como é que você... E eu acabei falando também, né? Eu fui ferreiro com meu pai, então... Eu posso... Ei, poeta. Eu posso propor a você um outro encontro para nós falarmos só da sua poesia. Tudo bem. E fala de outra coisa. A gente só fala da sua poesia. Pode ser? Pode ser, sim. Pronto. Aí a gente não vai falar de outra coisa. Só poeta Hélio Ferreira. Eu quero lhe agradecer, tá? E pedir desculpas. Não, primeiro eu quero que você diga um poema seu. Depois a gente agradece. Eu vou dizer aqui um poema aqui, sabe? É um poema... O Ferreiro e o Martelo. O Ferreiro e o Martelo, não é o canibal, não. O Ferreiro e o Martelo. A meu pai e a Luiz Ferreira. O meu pai é ferreiro. Ele acorda de manhã bem cedinho
na hora dos passarinhos. Na hora dos passarinhos. O martelo tem. O meu pai é ferreiro. Ele acorda a casa, acorda a vizinhança, acorda amanhã a minha rua, acorda o bairro, acorda a cidade, acorda o mundo inteiro. O martelo tem. O meu pai é ferreiro. O menino puxa o fole, a oficina, a forja, o fogo, o ferro em brasa, a bigorna. A tenaz e a geometria do ferro, o martelo tem. O meu pai é ferreiro. O meu pai faz enxada, foice e machado. O meu pai faz chocalho, espora, brida e cabeçote. O meu pai faz faca, facão, rifle e espingarda. O meu pai faz marca de ferralho e ferradura. O meu pai faz porca, parafuso, portas e portões. O meu pai faz o diabo a quatro de ferro. O martelo tem. O meu pai é ferreiro. Ele conta histórias bonitas para mim. Ele acorda de manhã bem cedinho, na hora dos passarinhos. O martelo tem. E aí você vê uma imagem belíssima, enquanto você estava recitando o seu texto, a imagem de um menino, a criança, né, encantada com a figura paterna. Obrigado. Bom, eu vou homenagear, porque você tem o direito de um poema, eu tenho o dever de outro. Eu quero homenagear o nosso Torquato Neto. Então, estou com este livro, que eu estou com ele agora, do Torquato. É homenagem merecida, um grande poeta, né? Aprendi muito com ele, como aprendi com todos os poetas que eu li. Então, tem um texto dele que eu acho belíssimo, que ele diz assim: peço com os olhos. Meu coração é um pedaço de papel. A minha mão navega em itinerários, rotas da cabeça. Peço, puxo pelos olhos, a minha boca só se move por ser móvel, notável pimenta. A minha boca não é nada louca, não é nada minha boca de Mônica Witt, só não quer ficar parada na tua frente. É diferente. Meu coração é um pedaço de papel riscado, rasgado, queimado, malvado, por aí mesmo despedaçado. E por qualquer lado, minha mão navega pelos meus olhos. A minha boca se move, é muito diferente. Prove comigo esta amarga ardente. Peça com os olhos. Peça. Torquato Neto, grande figura. E antes de você terminar de se despedir, eu quero mostrar que eu recebi. Começaram a chegar, né? Começaram a chegar os livros que os amigos estão mandando para nós aqui no programa. Soldados da Borracha, de autoria de um piauiense, em termos, que é o Frederico Alexandre Lima, que os pais são daqui do Piauí, ele nasceu fora, mas viveu até a sua adolescência aqui. Hoje ele é militar, ele mora em uma cidade do Mato Grosso do Sul, que é Nioaqui. E ele será logo, logo convidado para bater um papo sobre este livro, que ele fala sobre este conflito durante a Segunda Guerra. Ele faz um relato, uma pesquisa, é professor de ele é historiador, é advogado, e tem esse livro, mandou, chegou hoje, e eu em breve estarei, depois que terminar de ler, vou convidá-lo para um grande bate-papo também sobre isso. E eu recebi, ganhei mais este presente, aqui é presente mesmo, que é uma obra belíssima. Muito bonita. E dado pela professora Socorro Cordeiro, da Universidade Federal, da Confraria dos Bibliófilos do Brasil. É uma edição especial em homenagem ao centenário do João Cabral de Melo Neto. Então, são coisinhas que vão acalentando o espírito da gente. Mestre, antes que você se despeça, eu quero agradecer, lembrar que na próxima terça é o 3º episódio da nossa jornada de africanidades. Receberemos o
o professor e poeta Feliciano Bezerra. Vamos conversar sobre cultura, né, a presença negra na cultura brasileira. E quero agradecer a todos que nos acompanharam, que estão conosco, que mandaram aí as perguntas, e convidando já para a próxima semana. E a você, mestre, somos gratos por ter aceitado compartilhar conosco a sua bagagem, e sempre é um prazer enorme ouvi-lo e trocar ideias com você. Ouvir já é muita coisa, conseguir trocar ideia com você já é melhor ainda. Muito obrigado, você pode... Muito obrigado, Nilson Ferreira. Muito obrigado a você e a equipe, a responsável pela organização do programa, né? E as pessoas que estão nos ouvindo. Eu agradeço muito mesmo, nós estamos assistindo, né? Por ter por esta honra de estar falando para vocês e trocando essa ideia que, embora apenas magneticamente, né? De ideias, mas eu agradeço muito as pessoas que assistiram, né? Que tiraram esse tempo da sua vida, né? Do seu tempo para assistir a nossa conversa, né? E eu espero que eu tenha atendido a expectativa das pessoas que estavam vindo, que estavam assistindo. Pois muito obrigado, Nilson. Muito obrigado a todos. Que Deus proteja a todos. Os orixás protejam a todos vocês. Saúde, paz e tudo de bom para todos. Saúde, para a honra e glória dos nossos ancestrais. Nossos ancestrais, bem dos nossos ancestrais. Salve. Obrigado, mestre. Nada, boa noite, obrigado. Até a próxima terça. Obrigado. Obrigado.